Bem, amigos da TV Massiva, estamos aqui com o vereador Edmar, da cidade de Alvilândia, que teve um envolvimento no caso do furto do gado, lá na cidade de Canitar. Edmar, conta pra gente o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu é que eu fiz uma venda de um veículo com o Carlinhos, né? Morador da cidade, numa fazenda próxima a Canitar, e ele ficou com uma dívida comigo no valor de R$3.500. E essa dívida, ele vendeu esse carro com um outro rapaz, que é um caseiro de uma fazenda, que é o Rogério, e passou essa dívida para ele me pagar. E ele me ligou após uma viagem que eu estava fazendo para Belo Horizonte, falando para mim que queria pagar essa dívida com as novilhas que ele tinha lá. E eu resolvi, falei que ia ver as novilhas, tal, se ele pudesse vender essas novilhas para depois me pagar, ele podia vender. Mas ele acabou me ligando novamente, falando que não tinha conseguido vender ainda, se eu não interessava pegar para matar essa dívida, que ele não queria ficar pagando parcela mais. Aí eu comuniquei o Robson Natalino, que é o menino que até estava dirigindo a caminhonete um dia, perguntei para ele quanto que valia mais ou menos, que ele entende um pouco mais disso aí, que ele mexe com gado de leite, né, agricultor. E ele falou que era mais ou menos o valor da dívida mesmo. E aí nisso eu convidei ele se ele podia fazer a busca desses animais comigo. Ele falou que podia, devido a isso a gente ter chegado à noite, porque ele chegou tarde do serviço dele, ele estava trabalhando, chegou 6h30 da tarde na cidade. Então, para vir de Alvilândia até aqui na cidade, deu mais ou menos uma hora e meia. Então já ficou no horário mais ou menos umas 8 horas quando a gente foi pegar isso aí. E esse Rogério falou que ia mandar a nota no outro dia para mim. Entendeu? A gente até perguntou sobre isso para ele. E ele falou que mandava a nota no outro dia. Como ele abriu a porteira para nós, chegamos lá na fazenda, estava o Carlinhos junto, que morava na fazenda, né? E abriu a porteira, encostamos no embarcador dele lá, tocou o gado, como se nada tivesse acontecendo, a minha certeza é que realmente o gado era dele. Então eu peguei esse gado para receber uma dívida e acabei entrando nessa enrascada que foi, né, que me levou a ser conduzido da DP, né? Aí quando você colocou o gado, você saiu acompanhado por ele, inclusive ele acompanhou você até um trevo. Ele acompanhou nós até, ele saiu da fazenda, acompanhou até entrar na porteira, abriu a porteira para nós sair, fechou a porteira, acompanhou nós até na saída da fazenda. Da saída da fazenda ele pegou a pista, seguimos na pista e aí nós vimos que tinha um veículo perseguindo a gente. Esse veículo que estava perseguindo a gente, a gente tentou parar para conversar com eles, que eram, depois de esclarecidos os fatos, a gente soube que eram os proprietários do gado. O filho do Pedrinho, até ele ficou com medo, né? De não saber quem que era, né? E aí quando você tentou falar com o Rogério... A gente tentou falar com o filho do Pedrinho no início. E ele, acho que ficou com medo, não quis falar, né? Fugiu e tal. Aí você ligou pro Rogério. O Robson Natalino, que é o menino que estava comigo, conduzindo a caminhonete, ainda falou que deve ter alguma coisa errada, vamos ligar pro Rogério. Liga para esse Rogério aí que resolve isso aí. E eu peguei e liguei pro Rogério na hora. Nisso eu liguei pro Rogério, não, pode tocar, pode seguir, pega sentido Ponte Pensa Canitar, você vai sair em Ourinhos e pode ir embora, não tem nada. Isso aí deve ser alguma coisa por causa da nota e tal. Aí né, continuamos, porque eles não aproximavam de nós, a gente continuou a seguir. E continuou a seguir, e ele pegou e continuou seguindo a gente também. Aí eu retornei a ligação de novo para ele e falei para ele, ó, os caras continuam seguindo nós, tem alguma coisa errada. Aí ele pegou e falou pra gente que era para soltar o gado. Que era, não, solta esse gado aí que senão vai dar BO. Quando ele falou isso, eu falei, não, negativo. A gente vai voltar com o gado aí e levar onde a gente pegou. Certo. Se tem alguma coisa errada, você vai pagar por isso. Ele se ligou o telefone na minha cara. Aí vocês voltaram. E retornamos com a caminhonete e os meninos continuam seguindo nós. Entendeu? E foi na onde que a gente estava voltando que a polícia abordou nós. Perto da cidade de Chavantes ali, abordaram vocês. Na estrada da Ponte Pensa ali, voltando já para a fazenda para fazer a devolução desses gados aí. Porque o motorista, o Robson, estava com medo, porque não tinha nota, viu esses carros seguindo a gente, não sabia se era bandido, se era proprietário mesmo. Né? O Márcio também ficou com medo, porque o Márcio é um cara que também não fazia parte de nada. Foi um cara que estava junto meu com amigo, você. Eu conhecia ele, conhecia o caminho. Então eu liguei esclarecendo que o Márcio também só estava junto com ele. O Márcio foi seguir, foi comigo, seguiu até lá comigo para mostrar o caminho, tudo certinho para mim, porque foi ele que me apresentou o Carlinho. Certo. Quando eu fiz o primeiro negócio com ele, então, e eu não sabia o caminho, o Márcio foi junto para apresentar o caminho para mim, mostrar onde era a casa e tal. E esse Rogério eu conhecia só por telefone. E no momento que a polícia voltou até lá com nós para retornar até lá, ele falou que não conhecia a gente só de vista e que o negócio tinha sido pro Carlinhos, que ele não tinha nada com isso. Esse foi o fato na qual a gente foi conduzido até a DP. Porque ele mentiu lá, ele não assumiu a bronca. Mas aí, graças a Deus, a polícia, o sargento viu que o carro que estava lá na casa dele era um veículo que foi meu, de propriedade minha. E isso ajudou a provar que realmente ele me conhecia. As ligações no celular comprovavam que ele me ligava, que ele tinha ligação dele falando para me pegar o gado no lugar, né? As ligações falando, eu deixei ligação, até o meu celular ficou em juízo
o delegado poder averiguar. Está lá apreendido, né? Apreendido, para ele poder ver que realmente ele tinha essa ligação comigo e ele estava falando que não tinha. Entendeu? Então tudo isso ajudou a gente a provar. E o que me deixou mais chateado é a gente ser conduzido ao DP e ter saído tudo isso na mídia e pessoas que não têm o mínimo de consciência começar a postar coisas que não tem nada a ver. Entendeu? Porque quem me conhece sabe da minha índole, sabe que fui nascido e criado em Alvilândia, cidade pequena, todo mundo me conhece, sabe que eu nunca tive passagem por nada. E eu fiquei com o coração muito cortado pelo Robson Natalino, que estava fazendo uma viagem comigo, a troco de combustível, porque é muito meu amigo, me conhece desde criança. E passou por aquela situação também. O próprio Márcio. O próprio Márcio, que é meu amigo também, que só foi conduzir, não ia até a fazenda, porque ele conhecia mais o caminho. Vocês entraram de boa fé. Então a gente entrou de boa fé num caso que não tinha nada a ver e está repercutindo do jeito que repercutiu. E o Robson não quis, o Rogério não quis assumir, né, a bronca, dizendo, né, porque ele realmente que passou o gado para vocês. O gado que não era de propriedade dele, né? Isso, não era de propriedade dele, ele passou falando que era dele. Então a gente foi de boa fé. Recebeu uma dívida de uma coisa que a gente acabou entrando numa enrascada porque ele estava fazendo furto dos dados, na verdade. Mas a esposa do Carlinhos, depois, em depoimento dela pessoal, falando por telefone, falou que pode ser testemunha da gente, que ela pode ir lá na delegacia para esclarecer os fatos, tanto que o delegado está esperando ela para ser ouvida. E ela vai falar que eu vendi realmente o carro para o marido dela vendeu o carro para esse Rogério, e esse Rogério quis pagar com gado que não era dele e que não era do meu conhecimento. Tá aí, pessoal. Então fica esclarecido aqui, ó, com o vereador Edmar. Entrou de boa fé nessa daí, né? E tá aí. Mas tá aí esclarecendo para todos vocês aí a verdade dos fatos. Jornalismo é isso. Você mostra aquilo e também traz a verdade. É isso, né, Edmar? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria só agradecer você por ter me ligado, por ter falado comigo até aqui para fazer esclarecimento dos fatos. Porque eu acho que isso aí é o mais importante, né? Eu acho que o cair é do homem, o levantar é de Deus, então a gente vai seguir a vida normalmente e se Deus quiser vai dar tudo certo. Cair do homem, levantar de Deus. Gostei. Certo? Certo. TV Massiva, para você e para o mundo.